Bom dia, pegue a apostila 6 e abram na página 156. Anotem no alto desta página o nome desta videoaula. 2N, correção exercícios, superfícies equipotenciais e trabalho no campo elétrico. Parte 2. Dê um pause no vídeo e tente resolver os exercícios 2 e 3 aí propostos na sua apostila, tá ok? Depois, dê o play para acompanhar a correção e as devidas explicações. Bem, muito bem. Vocês entenderam que isso aqui é um rolo de fita isolante. O que é fita isolante? É uma fita plástica com cola que é utilizada para isolar fios elétricos. O que foi feito aqui? Um pedaço da fita foi destacada do rolo, para posteriormente ser cortada e utilizada para isolar algum fio. Na hora que levanta a fita, o atrito entre a fita e o rolo faz com que a parte interna da fita, onde tem a cola, se eletrize e o rolo também. No caso aqui, a parte interna da fita perdeu elétrons e o rolo ganhou esses elétrons. Por isso que o rolo ficou positivo e a fita ficou... Desculpem, por isso que o rolo ficou negativo e a fita ficou positiva. Entre a fita e o rolo existe uma camada de ar, ok? Substâncias, não só o ar, qualquer substância, ela oferece uma certa dificuldade ao deslocamento de cargas elétricas. Isso é chamado de rigidez dielétrica, ou rigidez elétrica. Isso depende da quantidade de substância existente entre essas duas partes. Como no caso aqui é ar e a quantidade desse ar é pequena, pode ocorrer de as cargas elétricas armazenadas aqui no rolo conseguirem vencer a rigidez elétrica e saltarem, literalmente, pular daqui para lá, provocando uma faísca elétrica, ok? O que ele diz aqui? No ar, a ruptura dielétrica ocorre para campos elétricos a partir de... Então ele deu o valor do E. Está aqui. E deu o valor do... Isso daqui é potencial elétrico ou é diferença de potencial? Bem, pessoal, nós combinamos que diferença de potencial para nós é simbolizada pela letra U. E V é utilizado para simbolizar potencial. No entanto, alguns autores utilizam V para representar também diferença de potencial. Então ele está dizendo aqui que neste caso o V está representando uma diferença de potencial de 9 kV, 9 kV. Você já conhece essa nomenclatura. Quilo é 1000. Então isso aqui é 9 vezes 10 a terceira volts, ou simplesmente 9.000 volts, que é igual a 9 vezes 10 a terceira volts. Qual é a distância máxima entre a fita e o rolo para que não ocorra o faiscamento? Isto é, para que os elétrons que estão aqui no rolo não saltem para a fita. Então ele quer uma distância. Então veja bem, ele deu o valor do U e deu o valor do E. Vezes 10 a sexta volt por metro. Ok? E ele pede D. Isso aqui nós já fizemos anteriormente. Lemos os problemas anteriores, onde nós tínhamos duas regiões eletrizadas, entre elas um campo elétrico, E, separadas por uma distância D.
A ideia aqui é a mesma. Então, U é igual a E vezes D. 9 vezes 10 a terceira é igual a E. 3 vezes 10 a sexta vezes D. Então, daqui sai que 9 vezes 10 a terceira dividido por 3 vezes 10 a sexta, isso aqui é igual a D. Ok? 9 por 3, 3. Vezes 10 a... Na divisão, mantém a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar 3 menos 6. Menos 3, o quê? Olha a unidade do E, volt por metro. Então aqui é metro. Aí você vai nas alternativas e não encontra. Por quê? Porque a resposta é em milímetro. Basta você se lembrar de que 1 metro tem quantos milímetros? 1000 milímetros. E montar uma regrinha de 3 e converter metro em milímetros. Então, consequentemente, 3 vezes 10 a menos 3 vai ser igual a x. X, no caso aqui, é a distância que eu quero. Ok? Então, daqui sai que D vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 3 vezes 1000. Ok? Só que 1000 é 10 a terceira. Então vai ficar 3 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a 3. Isso aqui vai dar quanto? 3 milímetros. Ok? Então dê um pause novamente e tentem entender e, se possível, resolver o exercício 3. Muito bem. Vocês entenderam a situação? Em primeiro lugar, o que significa íons? Íons são átomos não neutros. O que é um átomo neutro mesmo? Quantidade de prótons igual a quantidade de elétrons. Em um átomo ionizado, isso não acontece. A quantidade de prótons é diferente da quantidade de elétrons. Por isso que está ionizado, ele está eletricamente carregado. Se ele perdeu elétrons, ele é um íon positivo, isto é um cátion. Se ele ganhar elétrons, ele é um íon negativo, isto é, um ânion. Então, a nossa atmosfera ela é composta basicamente de átomos ionizados, positivamente ou negativamente. Isso faz com que um campo elétrico se forme na atmosfera, ok? Então ele mostra isso na figura. E ele está mostrando aqui no lado o sentido do campo elétrico. Então olha o sentido do campo elétrico. Se o campo elétrico está apontando para baixo, isso significa que neste caso essa região superior ela está eletrizada positivamente ou negativamente? O campo elétrico, as linhas de campo elas vão do positivo para o negativo. Tudo bem? O que ele forneceu no problema? 120 volts por metro. Esse é o valor do E. Tem um ponto M aqui. E esse ponto M, anote aqui do lado, está a uma distância D igual a 1,2 metros do solo. Ok? Então a gente deu D também. Ele quer a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto.
Então, na atmosfera, existe DDP? Existe. Tanto é que em determinadas situações podem ocorrer o quê? Descargas elétricas na atmosfera, isto é, raios. Os raios surgem, vamos ver depois, posteriormente, em função dessa diferença de potencial entre dois pontos. No caso, uma nuvem e o solo. Então, lhe quero. Não temos problemas com unidades. Então, é só lembrar que U é igual a E vezes D. O eu quero. E é 120. E é igual a 1,2. Ok? Fazendo a conta, U vai ser igual a... Aqui, U vai ser igual a 144 volts. Bem, pessoal, com isso nós terminamos o assunto eletricidade estática. Esse assunto ele é pré-requisito para o nosso próximo conteúdo. Quer dizer, o nosso próximo conteúdo depende do que nós aprendemos em eletricidade estática. E se resume basicamente ao seguinte. Se eu quiser pegar uma carga elétrica no corpo eletrizado e colocá-la em movimento, basta que eu crie uma diferença de potencial, isto é, um campo elétrico. Correto? Qualquer carga solta em um campo elétrico, ela vai entrar em movimento. Se ela entra em movimento, ela adquire energia cinética. Essa energia cinética, ela pode ser utilizada em várias situações. Então, o ser humano aprendeu a criar dispositivos para utilizar a energia cinética das cargas elétricas em movimento e, com isso, aprendeu a construir equipamentos que funcionam devido a essa conversão da energia cinética de movimento dos elétrons ou das cargas elétricas em outra forma de energia. São os equipamentos elétricos ou eletrônicos. O problema é como produzir esse campo elétrico. Porque tem que existir um campo elétrico E para a carga elétrica se movimentar. Então é necessário produzir esse campo elétrico E, gerar esse campo elétrico E. Ok? Existem dispositivos que fazem isto. Nós vamos estudar no próximo capítulo. Quando nós estudamos cargas elétricas em movimento, nós não estamos mais estudando eletrostática. Cargas elétricas estáticas, paradas na superfície externa de um corpo. Estaremos estudando cargas elétricas em movimento. Nós vamos estudar no próximo capítulo, então, eletrodinâmica. Quando nós temos essa diferença de potencial mais aqui e menos aqui, nós vimos que ela é representada pela letra U. Então, o dispositivo que vai gerar esse campo elétrico é o dispositivo que vai produzir a DDP U. Nós vamos ver a partir da próxima aula. Então, olha que beleza. Na aula de hoje, 14 minutos e 40 segundos. Utilize o restinho do tempo para respirar. Tenha um bom dia.